Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Como é bom estar aqui nesta manhã, enaltecendo ao nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Eu quase não venho aqui de manhã, porque eu trabalho de manhã no domingo, então fica complicado para mim vir aqui. Mas quando eu recebi o convite, eu falei assim, domingo não, domingo eu vou estar aqui, adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Você que pode, abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Enquanto você encontra, que Deus abençoe pastor Marlon, pastor Rosângela, a dirigente dessas mulheres, que Deus continue abençoando vocês a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu não sou muito de dar tema à mensagem, mas hoje o Espírito Santo colocou um tema para essa mensagem ao meu coração. E eu fiquei tão surpreso ali sentado na mesa meditando nessa palavra, como que a gente ouve uma mensagem e a mensagem renova em nosso coração de tal forma e a gente consegue enxergar dentro de uma mensagem que já foi pregada, repregada, algo sobrenatural. E o tema da mensagem é, aleluia, o barulho ou a guerra do convés não pode tirar a paz, aleluia, daquele que está no centro da vontade de Deus. O barulho de cima, a guerra de cima não pode tirar a paz de quem está no porão, aonde está Jesus, o Nazareno. Primeiro compartimento do barco convés, segundo porão aonde Jesus estava. Em cima tem guerra, mas embaixo tem paz. Em cima tem luta, mas embaixo, aleluia, tem o leão da tribo de Judá, que ele vai se levantar ao nosso favor, em nome de Jesus. Nesta manhã, versículo 23 diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhe disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Cadê o meu baterista? Eu estava pensando em dar uma baqueta para ele, mas ele já desceu daqui, aleluia. Vem para cá, meu baterista, ajuda aqui, meu filho, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. A menina do teclado também, se quiser ficar aqui, fica à vontade, em nome de Jesus. Nesta manhã, pode se assentar, dando glória àquele que vive e reina para sempre. Antes de eu ministrar essa mensagem, eu quero contar um testemunho aqui rapidinho e eu já prego. Quarta-feira passada eu estive aqui e o Senhor, eu sentei ali e na minha mente eu brinquei com o Senhor. Eu me lembrei que eu cheguei aqui e o Senhor preparou alguém, que essa pessoa ofertou algo na minha vida. Foi bem cedo quando eu cheguei aqui, não tinha muitos dias que eu estava membrado nessa igreja. E eu sentado no banco ali, eu falei: Senhor, o Senhor podia fazer de novo, né? O Senhor podia entrar com providência de novo. E assentado ali, Deus começou a usar o pastor Marlon. E o Senhor, aleluia, começou a queimar no meu coração por causa de uma revelação. E eu entendi que aquela revelação era para mim, mas ela passou. E eu ali sentado no banco, veio à minha mente um texto, a qual aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus passando, ela tocou em Jesus e foi curada. E o Senhor começou a me confrontar.
Às vezes eu estou liberando algo sobre a tua vida, mas a tua atitude em receber é pouca. A tua fé em receber é pouca. Às vezes nos envergonhamos, irmão, de dar o grito. Quem estava ali do meu lado viu que eu gritei na hora da revelação, que foi a segunda chance que Deus deu. Na hora que o pastor foi usado de novo, eu falei, é para mim. Eu levantei as minhas mãos e recebi aquilo que estava saindo do altar. E Jesus me confrontou por causa daquilo, por causa da falta de atitude em receber o milagre do Senhor. Aí eu brinquei com o Senhor, aleluias, antes daquela revelação. E quando começou a fila de oração aqui, eu me levantei, recebi a oração. E quando eu voltei e assentei dentro da minha Bíblia, eu abri, tinha um envelope, estava escrito assim: Deus mandou eu te entregar. Vou falar de novo. Deus mandou eu te entregar. Eu falei aqui e a oração foi instantânea quando, aleluias, houve uma conexão entre céu e terra. Às vezes nós não recebemos de Deus aquilo que Deus tem para nós. Porque, irmãos, aleluia, nos assentamos em um banco e nós nos envergonhamos de dar o maior salto da vida e dizer, isso é para mim, eu estou tomando posse do céu. Eu estou tomando posse do milagre na minha história. E o Senhor me confrontou naquela revelação. Porque a gente se assenta e tem medo do que os homens vão pensar. Irmão, pensa num cara que tem vergonha, sou eu. Pensa em alguém que é vergonhoso, sou eu. Eu prego aqui, irmãos, é graça, é misericórdia de Deus. Porque se fosse olhar para mim, eu não pregaria nada. É a misericórdia de Deus. Mas eu entendi uma coisa, irmãos. Eu não vou para o culto por um acaso. Eu vou para o culto porque o céu pode se abrir e pode mudar a história. Eu não entro no culto, aleluia, somente para receber, mas também dar para Ele, entregar para Ele. E quando eu entrego o meu altar para Deus, aleluia, o fogo vem, consome o holocausto. E aleluias, uma palavra é liberada. Mas quando o holocausto está de qualquer maneira, ou não é posto da maneira que lhe agrada, Deus não desce. Mas se o teu altar estiver preparado, Ele vai descer e vai consumir com fogo. E eu aprendi uma coisa nessa quarta-feira. Quando o Senhor liberar, irmão, haja quem houver do meu lado, da direita, da esquerda, eu vou me jogar aos pés dele, porque a oportunidade pode ser única e Jesus pode passar e a gente pode continuar da mesma forma. Por isso que a gente vê muita gente entra na igreja e sai do mesmo jeito, entra de uma forma e sai da mesma forma. Por quê? Porque não querem tocar em Jesus. E Jesus está falando para ti, se tu tocar eu paro, mas se não tocar, eu continuo. Ele não para, Ele vai continuar. Se puder me dar só mais um pouquinho de retorno aqui, em nome de Jesus, só um pouquinho. O texto que nós lemos, Evangelho segundo escreveu Mateus, melhorou. Aleluias, vai nos falar de um certo dia, a qual Jesus ele vai entrar no barco junto com os seus discípulos. Os discípulos, o texto diz, a narrativa, os discípulos seguiram a Jesus e entraram no barco. Só que aqui, pastora, não existe um acaso. A gente precisa entender que Bíblia interpreta Bíblia. E a interpretação deste texto é muito forte. Porque eu nunca parei para pensar em uma situação deste barco. O barco não é um barco qualquer, não uma navegação qualquer. Até o barco a qual Jesus entrou, havia nele um propósito. O barco, aleluia, tinha sido feito para aquele dia, para aquela estação, para aquele momento. E algo me chama a atenção, porque Jesus vai chamar um discípulo, seu nome é Pedro, e Pedro é um daqueles que era dono de uma frota, ele era dono, aleluia, de uma embarcação. Lembra quando Jesus chama Pedro, Pedro está lavando as redes, e Jesus vai dizer a Pedro, Pedro, me empresta o teu barco. E Jesus vai usar o barco como cenário de uma mensagem ao povo, e Jesus vai pregar para uma multidão, e após pregar para uma multidão, Jesus vai pedir, afasta o barco e vai para alto mar. Ali começa uma história que nos surpreende, porque Jesus está chamando alguém que tem uma ferramenta em suas mãos. Jesus não está chamando gente desocupada, Jesus está chamando alguém, aleluia, que vai ser utilidade para ele, para aquele momento, porque ele, aleluia, irmãos, tem tudo nas suas mãos e já sabe o
dia de amanhã. Jesus não chamou apenas Pedro para navegar pelo oceano, não. Jesus chamou Pedro e os seus discípulos para uma grande obra. Mas eu preciso entender, aleluias, aquilo que Jesus quer falar comigo, porque às vezes a gente está tão preocupada com ferramentas do outro e se esquecendo que nós já temos uma ferramenta que Ele pode usar. Qual é a ferramenta? Jesus pode usar a sua voz, Jesus pode usar as suas mãos, Jesus pode usar os seus pés, Jesus pode usar a tua casa, Jesus pode usar você na rua, Jesus pode usar você no seu trabalho. A pergunta é que muitas das vezes nós nos esquecemos, não é sobre o ambiente que eu estou, é sobre quem está comigo. E Jesus estava com estes homens, aleluias, vão navegar pelo oceano, e o texto vai dizer que quando entraram no barco, uma grande tempestade veio. Imagine você ir conjecturando o texto. Jesus está olhando para o céu, não tem nuvem, nada formado, está tudo quieto, mas quando os discípulos decidiram navegar pelo oceano da vida, uma tempestade se aproxima, o céu se enegrece, começa um forte vento, e Jesus, aleluia, sabendo do que iria acontecer, ele desce para o porão do barco. Jesus vai repousar no porão do barco. O que é o porão do barco? Nós. O que é o convés do barco? Aquilo que está do lado de fora de nós, é aquilo que abala as nossas estruturas, pois o próprio Salomão vai dizer: tudo que tem que guardar todavia o teu coração, porque dele procede, aleluias, as fontes da vida. Tudo que você tem que guardar é o teu cérebro, o teu pensamento, a tua mentalidade. Por quê? Porque pode estar tudo ao meu derredor em guerra, mas eu preciso ter paz dentro do porão da minha alma. Pode estar um vento soprando do lado de fora, pode estar, aleluias, a maior guerra da história, mas eu preciso entender: os maiores vencedores de guerra não venceram guerra porque eles eram bons de batalha, mas venceram as batalhas porque eles tinham estrutura, eles tinham um mapa, eles tinham um segredo, eles tinham, aleluia, a ambição em vencer a guerra. Mas não se vence guerra, aleluias, gritando, não se vence guerra esperneando, porque aqueles, aleluias, que dão os gritos são os maiores derrotados. Todas as vezes que Deus queria vencer uma guerra, Deus dava a estes homens estruturas e sabedoria, porque antes de ir para a batalha eu preciso, aleluias, estar formado para a batalha. Não adianta ir para a guerra sem capacete, não adianta ir para a guerra sem estrutura, não adianta ir para a guerra sem sapato, não adianta ir para a guerra sem espada. Se você, aleluias, for para a guerra sem proteção, você vai morrer no meio dessa guerra. E Jesus vai pegar homens e vai começar a ensiná-los, aleluia, como guerrear no mundo espiritual. O que é simples, aleluia, Jesus está dizendo para aqueles homens que na simplicidade, ao entrar num barco, eles enfrentariam a maior guerra da história, mas também veriam, aleluia, o que homem nenhum viu, aleluia. Eles enxergariam o céu se acalmar e a tempestade se aquietar. O texto nos traz, aleluias, a convicção que Jesus, ele está no barco e ele tem a paz que excede todo entendimento do homem. Ele é a paz aonde ele chega, porque discípulo está em cima e começa a olhar as nuvens, começa a olhar, aleluia, a circunstância, pois Salomão disse: todo aquele que semeia e olha o vento, ele não planta, ele não colhe. E tem muita gente, aleluia, que está olhando para a estação, está olhando para o tempo, para o vento, e está dizendo: eu não vou sobreviver a tudo isso. Mas o céu está dizendo: tu não entrou com qualquer um, quem entrou contigo foi eu, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tu não entrou, aleluia, com o presidente, tu não entrou, aleluia, com deputado, com senador. É o leão da tribo de Judá que está no porão do barco dizendo: fique em paz, porque eu estou aqui. Desce para o convés da tua alma. A melancolia da alma é o pior, aleluia, a pior angústia que o homem tem. Pois Davi vai dizer: porque está batido a minha alma e porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Fica quieta, fica no teu lugar, te acalma, te aquieta, porque Ele está no comando, está no controle da história. Se Ele chamou, é Ele quem sustenta. Ei, tem um leão no fundo do barco. Eita Jesus, tem um leão doido para rugir lá embaixo. Eu vou falar: ai de quem toca em você, ai de quem se levanta contra a tua vida,
pode ter mesa de fofoca, mesa da mentira, mesa do engano. O leão da tribo de Judá está dizendo para alguém aqui nesta manhã: fique em paz, porque a qualquer momento a minha voz vai dar um grito. Até quem estava ao contrário vai começar a mudar a palavra. Eita, meu Deus do céu! Até quem não queria ver a tua cara vai dizer verdadeiramente: esse aí é filho, esse aí é filha de Deus. Não te preocupa com as inquietações da vida. Não te preocupa se tem jaula, se tem fornalha, se tem cadeia. Jesus está dizendo: ai, se eu me levantar. Ei, eu preciso aprender com Jesus. Jesus não deve nada para ninguém. Jesus, ele não te pede aleluias agora, daqui a pouco está te tomando, está te dando, está te tomando. Não. Bora para a narrativa do texto. Jesus, como chama Pedro? Pedro tem um barco, e a ferramenta que Jesus mais usou para pregar foi barco. Agora vamos lá. Imagine que Jesus vai ficar pedindo barco emprestado para o João, para Maria, para o José. E o José está lá. Cadê Jesus que não trouxe o barco? Cadê a Maria que não voltou com o barco? Cadê o ciclano que não voltou com o barco? Não. Eu chamei gente certa para andar comigo, porque aquele que está comigo está abrindo mão da terra. Pedro não é um discípulo qualquer. Pedro é o discípulo a qual Jesus está dizendo: estou moldando o teu coração para abandonar a terra. É por isso que ele vai dizer: Pedro, segue-me. E lançando as redes, Pedro começou a seguir Jesus. Porque quando a gente entra no barco, quem decide a hora de voltar é Ele. Quando a gente entra no barco, quem decide a hora de atracar é Ele. Quando a gente entra no barco, quem decide aonde a gente vai parar é Ele. Aí Jesus está dizendo: sabe por que eu escolhi Pedro? É porque eu conheço o coração dele e sei que eu posso moldar esse coração para ser usado para mim. Eu escolhi Pedro mesmo, aleluia. Muita gente olhando e dizendo: tem espada. Pedro é nervoso. Pedro, aleluia, fala demais. Fala demais, mas é meu. Tem espada, mas é meu. Deixa Jesus moldar, porque quem molda é Ele. E Jesus está dizendo: Pedro. Sabe por quê, irmão? Tem muita gente querendo entrar nesse oceano, mas está falando que estaciona onde Ele quer. Faça o favor, tira logo esse barco de cenário, porque Jesus não quer barco que um dia está na tua mão, na outra mão está nele. Jesus não quer ministério, um dia quem ora sou eu, quem manda sou eu, quem dá graça sou eu. Não, Jesus está falando: rapaz, se eu entrei no barco, tu pode controlar a terra, mas quem manda em cima dele sou eu. Eu vou pregar de novo, porque tem muita gente que precisa entender o que Jesus está falando. Não adianta falar: o ministério é meu, o preço é meu, sou eu que dou o preço que quero. É tanto de oferta, a porta tem que ser assim, o cenário tem que ser assim. E Jesus está dizendo: está precisando limpar o teu coração, porque quando eu chamo, ei, está achando que o barco é de qualquer um? É de Pedro, é de Tiago, é de João. Ei, se eu estou no barco com ele, estou vivendo um cenário que nunca vivi, eu vou discutir aleluias com aquele que tem autoridade nas mãos, dizendo: Jesus, chegou a hora de atracar o barco. Ei, Jesus não chamou as pessoas erradas, Ele chamou a certa, pastor. Sabe por quê? Porque quando a gente entende quem Ele é, a gente abre mão de quem nós somos. A gente não vive com esse negócio: hoje é do meu jeito, amanhã é o Senhor quem manda. Não, quem manda aqui é todos os dias o Senhor. De manhã, meio-dia, de noite. Quem manda na minha casa está desviado, mas é dele. Está na droga, mas é dele. Está na bebida, mas é dele. Tu não está entendendo? Ele está dizendo para você: te acalma, o barco está no meu oceano, agora não tem como descer. Se descer, morre. Se pular nas águas, morre. Se tentar sair, morre. É por isso que Ele permitiu o barco ir para o meio do oceano. Por quê? Porque agora está na mão dele. E se for preciso, Ele envia a baleia lá para pegar alguém que está tentando fugir dele. Ei! Pedro, João e Tiago, e o barco está andando. Jesus está governando o negócio lá de baixo. E eu preciso entender, aleluias, que até o barco que eu estou dentro dele, Jesus tem um propósito. Vou pregar, posso? Se eu decidir entrar na Shalom, eu tenho que esperar a hora de sair.
Eita, meu Deus, vai apertar. Tem crente, irmãos, aleluias, que entra no barco. Se não está do jeito que ele gosta, ele muda de estação. Eu vou para a igreja A, vou para a igreja B, vou para a igreja C. O teu barco vai ficar vulnerável em meio ao oceano. Mas se tu decidir esperar uma palavra, se tu esperar a palavra do céu, tu vai descer com os pés enxutos. Mas se tu ficar, um dia eu estou aqui, no outro eu estou lá, no outro lá embaixo, no outro lá em cima, não tem problema, mas o teu barco está sem direção. E Jesus está dizendo, até agora tu não entendeu, quem manda aí sou eu. É por isso que eu te chamei, porque eu sei da tua condição, eu sei a ferramenta que tu pode me emprestar, eu sei daquilo que você pode dar para mim. Eu sei, aleluia, até o ponto em que o teu coração está disposto a fazer por amor de mim. E eu preciso aprender isso, que Jesus já me chamou com aquilo que eu tenho, não com aquilo que é dos outros. Jesus já me chamou. Se eu não prego bem, se eu não canto bem, se eu não falo bem, se eu não toco bem, não tem problema, quem escolheu foi Ele. Aí a gente fica, ai, mas fulano canta melhor, ciclano prega melhor, ciclano é isso, fulano é aquilo. Para de se comparar. Jesus não chamou você para se comparar com ninguém. Para de achar que você é o Marcos Feliciano. Para de achar que é o Abílio Santana. Deus te deu uma identidade. Ele está dizendo, no barco da vida eu te moldo. Ai, meu Deus, eu vou pregar. Tem muita gente, irmão, cheio, aleluia, das suas ideias, ideologias, teologias. E Jesus está dizendo, esse navio é grande demais para mim. O que eu quero é o barquinho do Pedro, porque lá não tem nada, mas no convés eu encontro paz. Ele tem a paz que excede todo entendimento. Ei, bora para a Bíblia. Porque Jesus, aleluia, está navegando em Rique. Mas isso aí é um acaso. O barco não tem nome. Talvez ele pegou o barco de alguém. Jesus não vai pegar nada que o alguém fica. Me devolve, traz de volta. É meu, sumiu, desapareceu. Não. Jesus chamou alguém que está dizendo, estou na guerra, mas estou com Ele. Eu estou no caos, mas Ele está aqui, ó. Eu estou passando por tribulação, mas Ele é. O meu nome está rodando para todo lado. Eu sei quem é por mim. Estão falando isso, estão falando aquilo. Aleluia, os demônios se levantaram. Tem guerra dentro de casa, tem barulho. Eu sei que Ele vive, Ele vai se levantar. Jesus não te chamou para uma escolha. Aleluia, Ele está te falando, não tem escolha. O meu escolhido, eu chamei, está chamado. Jesus, Ele sabe quando você está disponível a entregar tudo para Ele. Lembra quando Jesus vai chegar, aleluia, diante daquela mulher? Aquela mulher em adultério. E ela vai falar, tu não tem vaso. Mas Ele não queria aquela água. Ele queria dar água da vida para ela. Ele não está pedindo emprestado, tudo o que Ele está pedindo é água. Porque Jesus está dizendo, eu sei o que você pode me oferecer. É só água, pastor. Não é ouro, não é prata, não. Só água. E Jesus está dizendo assim, ah, se tu conhecesses o dom de Deus. Está entendendo que Ele não pede nada emprestado para ninguém? Sempre é Ele tem que, aleluia, tem para dar. Sempre é Ele que tem para oferecer. E Ele está dizendo assim, só me segue. Ei! Eu preciso aprender com Jesus nesses pontos que o Senhor falou comigo. Aleluia, entenda algo. Jesus sempre está livrando os seus, sempre está dando graça aos seus. Jesus, aleluia, sempre entra na batalha quando é preciso. E sempre deixa o nome daquele, aleluia, que caminha com Ele limpo. Me prova na Bíblia, Henrique, te provo. Pedro questiona, aleluia, sobre o tributo. E quando entrou dentro de casa, Jesus vai dar uma ordem. Pedro, vai lá no alto mar, lança o anzol, pega o peixe, pega o tributo e paga aquilo, aleluia, que é do homem. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Aí Jesus está dizendo para algumas pessoas, rapaz, até quando tu vai achar que tu é a última bolacha aleluia, do Ceará ou a última Coca-Cola? Até quando tu vai achar que tu é, aleluia, é o pregador da galáxia, o cantor da galáxia? Deus está dizendo para você, se abaixa. Para com esse negócio de achar que tu pode. Eu aprendo com Jesus
Porque tem crente que já não entra mais em ambientes, porque, aleluia, tudo dele está cheio de demônio. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Tem crente que já não quer entrar mais em lugares, porque não posso. Aí o céu me trouxe para dizer para você, como que Jesus alcança a paz com um convés em guerra? Como Jesus consegue dormir se lá em cima tem barulho, tem grito, o barco está subindo, o barco está descendo, o barco está se afundando, aleluias, enquanto isso ele está dormindo em paz. Aí o Senhor ministrou uma mensagem ao meu coração. Porque, pastor, o homem julga com os seus olhares. Lembra quando Jesus viu Zaqueu na árvore? Ele disse, desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Espera aí! Alguns pregadores pregam o texto de forma errada, porque Zaqueu não era ladrão. Zaqueu era cobrador de imposto, e ele era a autoridade de Roma. Ele tinha autoridade para cobrar, mas quem não gosta de pagar vive falando que é demais. Está roubando! Está roubando! É assim que fala, porque não gosta de pagar. E Jesus disse, me convém pousar em tua casa. Espera aí, mas não é o ladrão? Como diziam alguns, não é o cobrador de imposto. E Jesus está dizendo, ai, ai, ai. Tu está vendo aqui, ó. Eu estou enxergando aqui. Tu está vendo e está falando, não serve, não presta, para mim não dá. E Jesus está falando, rapaz, nenhuma gota de sangue caiu no chão. Aleluia, aleluias em vão. Tu não viu quando ele estava lá, quando ela estava lá, quando eu desci lá. Aleluia, tu não viu quando muitos falaram, vai morrer daqui uns dias. Tu não enxergou. Aí o Senhor começou, aleluia, a ministrar em mim. Henrique, tem casa, aleluias, que parece que está tudo bagunçado, está tudo, aleluias, fora do lugar, mas tem gente mais equilibrada, aleluia, fora da casa do que gente dentro da casa. Tem gente que tem mais equilíbrio, irmão, fora da casa do que dentro da casa. Tem gente que briga na casa, aleluia, sai da casa por desequilíbrio. Mas tem alguém, aleluia, que o coração está queimando e ele está dizendo, eu vou subir para ver ele. Aleluia, Jesus vai lá e vai dizer, desce, porque hoje me convém pousar na tua... Eita! Jesus não vai entrar em um lugar por um acaso. Ele vai entrar porque ele enxergou graça. E se ele enxergou graça, quem é o homem para pedir a palavra dele? Eu vou chegar lá, vou mudar o ambiente. Se prepara, porque os questionadores estão fora. Se prepara, porque vão falar mal de você. E daí, o mestre está aqui em casa. Se prepara, porque vão questionar o nardo que vai ser derramado, o perfume que vai subir, a tua essência. Porque lá na casa não podia Jesus entrar em uma casa onde só havia homens e uma mulher se derramar aos teus pés. E Jesus está dizendo, eu entro aonde me convém. Oh glória! Eita Jesus! O mensageiro de Cristo não tem, aleluia, beleza, não tinha nele nada que chamava a atenção, mas por onde o homem passava, eita, não adianta questionar a casa, quem entrou foi ele. Enquanto aqui está tudo bagunçado, no porão da minha vida eu tenho paz. Jesus, pastor Marlon, eu não posso deixar as guerras que estão lá fora tomar conta do ministério. Segura que eu vou falar. Eu não posso deixar alguém chegar na igreja e achar que vai bagunçar a minha alma, porque aquilo que está acontecendo não convém a ele. Abri um leque aqui, eu vou falar. Abraão subiu para o altar, não foi com aleluias aqueles que estavam com ele, foi ele e o sacrifício. Porque altar é lugar de purificação e ele não é lugar para a gente ficar olhando o que vai acontecer.
Porque tem gente que está vendo a espada se levantar e quer pular na frente para parar o holocausto. E nem tudo aquilo que te para vem do céu. Porque se o céu te autorizou a fazer, faça. Mas se o céu mandou parar, pare. E a gente confunde olhar e dizer: Senhor, tu chegou na casa dela. Lá na minha casa tinha ouro, tinha prata, tinha maná preparado. E Jesus está dizendo: rapaz, eu não vivo de comida, eu vivo da palavra. É por isso que quando a gente olha para algumas casas e diz assim: Senhor, não tinha como, e Jesus está dizendo: por isso mesmo que eu cheguei. Porque se fosse olhar para nós como humanos, Jesus jamais entraria na minha casa, entraria na tua casa, entraria na casa dela. Jesus jamais, aleluias, passaria pela porta da tua casa, porque falariam: essa casa não é de honra. E eu vou pesar um negócio: Jericó era a terra maldita, onde foi derrubado, e Josué disse que nunca mais se construa essa terra. Só que Jesus resolveu passar lá em Jericó. Eu vou pregar aqui que está abrindo um leque. Jesus resolveu passar lá e ouvir alguém gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus resolveu passar lá na tua casa na madrugada, no teu choro e na tua lágrima, quando tu diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus resolveu passar lá quando, aleluia, havia decreto de morte, mas Ele te encheu do decreto da vida. Jesus resolveu passar lá quando você pensou em desistir, pensou em parar, pensou em retroceder. Quando você disse: para mim não tem mais jeito, Jesus está te dizendo: o céu vai se abrir sobre você e tu vai enxergar a minha glória. Jesus resolveu passar lá quando alguém, aleluia, apontava a dedo e dizia: só mais uma menina, vai morrer, vai cair nas drogas, vai ser mais uma na vida. Não, Jesus te alcançou quando o mundo te rejeitava. Jesus entrou na tua casa, aleluia, porque Ele disse assim: eu não quero a roupa, não quero, aleluia, o corpo, mas eu quero, aleluia, a alma. É por isso que eu vou adentrar as portas do coração, porque eu sei como mexer. Ele é a paz que excede todo entendimento. Que maia serve. Quer ver um homem cheio de Deus? Não é quando ele é honrado, pastor Marlon. É quando ele exalta a honra ao Senhor. Quer ver alguém cheio do Espírito Santo de Deus? É quando ele reconhece de onde Deus o tirou. É quando ele lembra, aleluia. Tu tá olhando para alguém, irmãos, que já foi usuário de cocaína e cheirei muito pó. Tu tá olhando para alguém que o diabo disse: 18 anos eu vou te velar. Tu tá olhando para alguém que Jesus, aleluia, desceu lá no tribunal de sentença, aonde o diabo disse: tu é meu, e ele disse: não, eu escolhi como filho e vou libertar. Tu não tá olhando para alguém, aleluia, que saiu de um palácio. Eu saí, aleluia, de Belo Horizonte, da favela, e o Senhor me trouxe aqui para América, aleluia, para dar glória para Ele. Ele passou lá em casa e Ele vai passar na tua. Jesus está dizendo: se decida. Se decida. Jesus, mas eu estou preocupado. Jesus, mas eu estou olhando para o céu e tem uma tempestade vindo aí. Enquanto isso Ele dorme. Enquanto isso Ele descansa. E tem alguém dizendo: eu vou morrer nessa guerra, eu vou morrer nessa batalha. E o vento sopra forte. Que vai a sébia. E a tormenta vem. Quem nunca pensou em suicídio aqui, irmãos? Quem nunca pensou em se matar e disse: eu não sirvo para nada? Quem nunca pensou em tirar a própria vida? Quem nunca preparou a corda e disse: é hoje? Mas quando entrou dentro do quarto, o céu entrou junto. A batalha entre a morte e a vida foi travada. E Jesus passeava. Tem barulho de espada aqui. Eu estou entrando no mundo espiritual porque eu contemplo uma glória sobre este lugar. Um barulho de guerra. E o Senhor está me dizendo: pode guerrear, porque eu estou no ambiente.
Elemaia sébia, que mantorá macandarácia. Deus está dizendo para você: quem é o barco? O barco é a tua casa. Deus está dizendo para você, aleluia, o convés. O convés é aquilo que está fora da tua alma e está mandando, aleluia, seta. Falaram para mim, pastor Marlon, aqui em Massachusetts é o maior cemitério de profeta. E eu disse: se é o maior, eu sou Ezequiel no meio dessa geração. Não vim aqui para pregar uma mensagem de soberba. Eu vim dizer para você: Deus investiu demais, te colocou no barco da vida. Ele te deu graça, te deu estrutura. E Ele está dizendo para você: rapaz, não é com ouro e com prata, é com sangue. Para de olhar o céu enegrecido e começa a dizer: o leão da tribo de Judá, ele vai se levar. Eita! Oh, meu Deus do céu! Até o teu barco tem um propósito. A condição financeira que você está vivendo tem um propósito. O momento que você está enfrentando tem um propósito. Não é qualquer barco, pastor Marlon, que suporta a onda. Oh meu Deus! Se você olhar a estrutura de um barco, tu vai dizer assim: é forte isso aqui. Só que nós estamos falando de um barquinho de madeira que saiu pelo rio, aleluia, a navegar, e se encontrou, aleluia, com uma forte tempestade, não preparada e nem vista pelo homem. Mas creio eu, Jesus já sabia daquilo que vinha, porque o texto à frente vai dizer que ele chegou em Gandara e tinha 2 homens possuídos por demônios. Jesus já sabia daquilo que estava vindo por aí. E para mim já entrar encerrando a mensagem, pastor Marlon, o que me dá graça é que no fundo do barco só se carrega barril, no fundo do barco se carrega rede, no fundo do barco tem rato, no fundo do barco tem sujeira. Mas Jesus está olhando e está dizendo para você assim: aonde parece que eu não chego, eu encontro paz para dormir, encontro paz para passar, aleluia, a som da tempestade. Jesus está dizendo para você: não te preocupa. Pode estar sujo, mas eu limpo. Pode estar ferido, mas eu curo. Pode estar, aleluia, do jeito que tiver. Quando eu chegar, deixa eu ser profeta e eu encerro a mensagem. Que vai lá e a sebe, ele manda a maiaçu, a naide vai a soubia. Deixa eu ser profeta na tua vida. Deixa eu ser profeta na tua casa, em nome de Jesus. Se você tiver mão para levantar e começar a tomar posse do céu, se você tiver mão para levantar e começar a dizer: Jesus é eu, Jesus é na minha casa, Jesus é no meu casamento, Jesus é na minha família, Jesus é na minha história, já pode dizer para Ele, porque eu vou profetizar aqui nesta manhã. Meu Deus do céu, o céu está enegrecido, tem um vento soprando forte, tem uma tempestade passando, mas aí lá vai, aleluia, o segredo, pastor, porque a Bíblia vai dizer que após acalmar a tempestade, Jesus vai chamar esses homens de pequena fé. Sim, Ele não está dizendo aleluias por isso, por repreensão. Ele está dizendo: é preciso subir o nível, é preciso aumentar o nível, é preciso aumentar o glória, é preciso aumentar o aleluia, é preciso parar de murmurar, é preciso parar de desacreditar e começar a me adorar. Jesus está dizendo: para e olha, aleluias, quem está andando contigo. Aí vem o segredo, porque quem está fora do barco está vendo uma forte tempestade, mas só quem está dentro dele vai ver uma mão levantada dizendo: acalma e aquieta-te. Ai, ai, ai. Quem está olhando para a tua situação está dizendo: é o fim. Quem está olhando para a tempestade está dizendo: é o fim.
Outro dia falaram assim: tem 7 anos que ele mora aqui e não comprou nada. Estou pouco me lixando com a terra, meu irmão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque é um homem cheio da graça. Quem paga o imposto é Deus, quem se responsabiliza é Deus. Não tenho nada, aleluia, no Brasil, mas tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Não tenho ouro e a prata da América, mas tenho a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No dia do calabouço ele vai estar, no dia da tempestade ele vai estar, no dia mau ele vai estar. E quando, aleluia, o vento se acalmar, haverá bonanças em todas as áreas. E Henrique, o que eu faço? O segredo: desce. Aqui é o convés. Jesus não se levantou enquanto não despertaram, porque a decisão de descer não é dele, é minha. Não adianta a gente se sentir aqui em cima quando a gente não desce embaixo. O maior segredo da Bíblia, Mateus 6:33. Entra para o teu quarto e fala com o Pai que está em secreto, porque Ele te responsabilizará em público. O maior segredo não é quando eu canto ou prego aqui em cima. O maior segredo está embaixo. Uma hora você vai lá no YouTube e vai lá e vê assim: como foi a história do iPhone até chegar nas suas mãos. Porque ele não queria ele desse tamanho, ele queria ele mínimo. E o engenheiro disse assim: joga no balde, enche de água. Quando o iPhone mergulhou, pastor, e borbulhou, ele disse: ainda tem espaço, dá para fechar mais um pouquinho. Mergulha no balde de água. E questionaram ele dizendo: não tem mais jeito, joga no balde. Quando afundou, borbulhou, ele disse: ainda dá para fechar mais um pouquinho. Ei! Existem segredos que ele não revela em público, ele revela lá. Porque o segredo não é quando ele acalmou, pastor. O segredo é quando eles... Jesus, estamos perecendo. Jesus, estamos aqui, Senhor, e tu não vê, Senhor. Ai, meu Deus do céu. Jesus não enxergou as ondas e nem a tempestade, ele chegou. Acalma-te, cala-te. Porque quem enxerga as ondas é quem está fora. Mas quem está com ele... Ei, ao convés, ó. Jesus está lá embaixo, deitado. Despertaram ele. Aí eu imagino o homem se levantando. O leão da tribo de Judá. Ah, meu Deus do céu. Pega essa mensagem e guarda no teu coração em nome de Jesus. Tu está descendo, parece que vazio. Tu está descendo, parece que não tem resultado. Henrique, mas eu estou orando e não tenho resultado. Henrique, estou na campanha e parece que não tem resultado. Henrique, estou orando de madrugada e parece que não tem resultado. Henrique, já fiz voto e parece que não tem resultado. Henrique, aleluia, já fiz de tudo e parece que não tem resultado. Eu vou te convidar a descer lá embaixo. Porque tu não está entendendo o mundo espiritual, mas cada vez que tu desce, tu não sobe sozinho, tu sobe, aleluia, armada até o dente. E essa arma não mata, ela dá vida. Esse espírito não mata, ele dá vida. Esse espírito não causa dano, ele muda o dano. Esse espírito, aleluia, ele entra na sepultura, na catatumba, na vida do viciado, na vida do adúltero, na vida do mendigo. Quando tu desce, aleluia, ele está
dizendo, já que tu desceu, pega aqui. Eu encerro dizendo para você, quando Jesus morre, enterram e 3 dias ele está no ventre da terra. A Bíblia diz que elas se levantaram de manhã e correram para levar unguento para ungir o morto. Não havia mais esperança no coração delas. Só que quando ela chegou lá, o homem já não estava mais. Tu sabe por quê? Talvez faltava fé, mas ainda tinha um sentimento dentro delas batendo. Aonde está aquele que curou? Aonde está aquele que andou sobre as águas? Meu Deus do céu, tu não está entendendo? Havia choro na terra, mas havia glória no céu. Havia, aleluia, tristeza, até que chegaram no túmulo. Porque toda ação no mundo espiritual gera uma reação. Toda ação que você faz na terra está gerando algo no céu. É por isso que quanto mais tu ora, mais levante. Quanto mais tu busca, mais o diabo se levanta. Tem problema não. A gente já entende, ele já venceu. Pode se levantar a fúria, o oceano, ele já venceu. Fica de pé em nome de Jesus. E eu encerro te dizendo: ei, fique em paz. Fique em paz em nome de Jesus. Pastor, pode me chamar de doido, mas quando eu li esse texto, a cabeça do pregador ela voa. Ela vai lá, volta aqui, volta aqui. Vocês lembram quando tá lá no Titanic, aquele ator lá, acho que é Brad Pitt, não sei, o Leonardo DiCaprio, e a mulher? Pastor, aonde eles vão? Na ponta do navio. O pregador é doido, irmão. O que ele fala com ela? Abre os braços e sente a brisa do vento. E não havia paz. É um filme, irmão, mas tudo para nós a gente tem que colocar no nosso coração e entender que Deus fala conosco na mais simples coisa. E ela fecha os olhos e começa a deixar o quê? Ser levada pela brisa. Aí você imagina, e eu oro. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ô Pedro, ô Tiago, ô João, vem cá, ô fulano, ô André, ô Simão, vem cá, vem cá. Fica tranquilo, rapaz. Fica tranquilo, porque as minhas mãos se abriu aqui hoje. Fica tranquilo, porque eu sou socorro presente em tempo de angústia. Fica tranquilo, sente a paz. Sente a paz deste lugar que Ele traz sobre a tua vida em nome de Jesus. Sente a paz, fecha os teus olhos por um momento. Sai da terra. Sai daqui, pelo amor de Deus. Henrique, mas tem a picanha. Peraí, segura. Fecha os olhos e começa a andar nessa paz. Se ele falar, fala em línguas, comece a falar. Sente a paz, irmãos, que tu está buscando. Tu não encontra paz no teu trabalho, tu não encontra paz dentro da sua casa. Hoje tu vai levar a paz que o Espírito de Deus está te dizendo. Eu não entrei no teu barco por um acaso. Eu entrei porque eu sabia que havia uma tempestade te esperando. Eu não entrei no teu barco por um acaso. Eu entrei porque eu sabia que eu ia mandar no tempo e na estação, no momento e na hora certa. Jesus está dizendo para você, Ele não entrou por um acaso. Ele chegou porque você permitiu. Ele não te chamou, foi tu que o seguiu. E se Ele está dizendo, já que tu entrou no barco, agora deixa eu guiar a batida do teu coração. Eu vou te dar um minuto para você entrar nesse lugar, porque tem coisa que rouba a paz da gente. O que está roubando a tua paz nessa manhã?
Eu venho para o culto, mas volto sem paz. Eu vou para a oração, mas volto sem paz. Henrique, a minha vida financeira está uma bagunça, eu não tenho paz nela. Henrique, o meu casamento está uma bagunça, eu não tenho paz no meu casamento. Henrique, a minha vida, aleluia, está uma bagunça, eu não consigo encontrar paz. Pastor Valde, se paz fosse, aleluia, necessidade de dinheiro, os homens ricos não morriam por causa dos milhões que tem na conta. Mas a paz é graça, é eu estar deitado no leito e ainda cantar uma canção a Ele, é eu estar sem nada e ainda dizer, Ele vai prover, é eu, aleluia, estar no fundo do poço dizendo, Ele vai enviar alguém para me socorrer aqui. Isso é paz. Mesmo caído eu tenho paz. Começa a dizer para Ele, aonde está faltando paz? Começa a dizer para Ele, eu vou te dar 1 minuto e eu oro e já entrego o microfone. Aonde? Quem te roubou a tua paz foi a tua vizinha. Quem te roubou a tua paz foi o teu marido. Quem te roubou a tua paz foi a tua esposa. Quem te roubou a tua paz foi, aleluia, o teu pai, a tua mãe. Quem está roubando a tua paz em nome de Jesus? Começa a dizer para Ele aonde você precisa de paz. Fala para Ele, só você e Ele. E daqui a pouco você dá glória em nome de Jesus e eu já oro. Ele tem a paz que excede todo entendimento. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar aqui nesta manhã. Há poder no nome de Jesus para destrondar as fortalezas do inferno. Jesus tem vida que entrou aqui hoje precisando de paz. Jesus tem vida aqui dizendo, Deus, eu quero levantar de manhã, não é por preocupação com dinheiro. A minha preocupação é, será que eu estou cheio da tua presença? A minha preocupação é, Jesus, eu não quero andar vazio nessas ruas de Massachusetts. Elemai, Arabanto, Ramacandarai, a Sébia. Espírito que desce como fogo sobre este lugar. Enche esse ambiente de paz em nome de Jesus. Olha Ele quebrando cadeias na sua alma aqui nessa manhã. Olha Ele jogando por terra as correntes que estão te prendendo aqui nesta manhã. O Espírito de Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. O Espírito Santo está dizendo para alguém, eu sou a paz que excede todo entendimento. Eu não vou forçar ninguém. Se você quiser vir no altar agora nesta manhã, em nome de Jesus, já sai do teu lugar que eu quero orar por você. Você que está preocupado, ansioso, ansiosa. Você que está tomando remédio talvez para depressão. Eu quero convidar você a vir no altar aqui nesta manhã em nome de Jesus. Eu quero orar por você para você sair daqui em paz. Vem bem rapidinho em nome de Jesus. Você que precisa de uma oração. Você que está dizendo eu não aguento mais. Eu não quero mais viver assim desse jeito, Jesus. Talvez você está com vergonha. Encontra alguém do teu lado e fala, vamos comigo no altar. Porque eu não posso sair daqui desse jeito que eu me encontro aqui hoje. Não posso voltar para casa angustiado. A primeira corajosa já veio, a segunda já está vindo, a terceira. Talvez o irmão não saia daqui em nome de Jesus dizendo, eu vou encontrar paz no meu schedule, eu vou encontrar paz lá na minha casa, eu vou encontrar. Ele tem a paz que excede todo entendimento aqui nessa casa. Talvez tu está dizendo, quando eu voltar para minha casa e pular na minha piscina, eu vou encontrar paz. A paz que o mundo te dá é momentânea, é passageira, mas a paz que Ele te dá, aleluia, é eterna. Ele está dizendo para você assim, aleluia, eu vou andar contigo e vou te dar paz nos horizontes, nos acidentes da vida. Eu vou andar contigo e vou te dar graça por onde você passar. Eu não vou deixar você morrer, aleluia, neste lugar que você encontra. Não. Eu vou te ajudar a se erguer. Espírito de Deus, vem sobre este lugar, Senhor, curando vidas aqui neste lugar. Me ajuda a orar aqui, pastores, pastora, porque Jesus vai mover algo aqui no meio deste povo.
novo. Tem gente aqui, pastor, angustiada, opressiva. Tem gente que só quer se esconder dentro de um quarto. Tem gente, aleluia, que está dizendo: eu não aguento mais, eu vou viver a vida do jeito que está. Jesus está te dizendo: não é desse jeito. Eu tenho alegria, eu tenho paz para o teu coração. Recebe paz em nome de Jesus. Vai recebendo paz aqui nesta manhã. Vai recebendo virtude aqui nesta manhã. Vai recebendo graça, ousadia em nome de Jesus. A voz dele te chama aqui nesta manhã. A voz dele te chama aqui nesta manhã. Quebra cadeias aqui, Jesus. Glória, glória. Quebra cadeias aqui neste lugar, Jesus. Quebra cadeias nesse Senhor, aleluia, da depressão. Lindo, lindo, lindo és. Glória, Quebra cadeias da glória, angústia, eu Jesus. te louvo. Jesus, Tu não está depressivo. Jesus. Tu não tem problema, minha filha. Lindo, lindo, Quem te falou isso? lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Ele vai te Mostra tua levar. beleza. Eu quero ver. tua Eu quero ver a tua face, Jesus. Deus. Me leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Eu quero ver. tua face. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face, Jesus. Lindo, lindo Nós és. queremos ver a tua face, Jesus. Glória, eu te dou. Nós queremos ver a tua face, Jesus. Nós queremos ver a tua face, Jesus. Levai a sede. Lindo, Eu ando lá macandará. és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Faz um favor para mim, pastor. Vai lá naquele rapaz que está com aquela criança no colo. Me leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Tu fala português? Quero ver. Você fala português? face, Deus. Me leva à sala do trono. Deus não te trouxe aqui nessa nação por um acaso. Ele tem uma obra. E tu está entendendo porque o Espírito Santo está falando ao teu coração. Não precisa de intérprete quando Ele fala. O Senhor está te dizendo: te chamei eu nessa terra, Elemácia, para ser uma atalaia nas minhas mãos. Deixa eu te falar uma coisa. A porta que fechar é Deus que abre. A porta que Ele tem para sua casa e para sua família, o acesso quem te deu foi Ele. Quem te trouxe aqui foi Ele. Então por quê? Aleluia, olhar para os homens.
Por que olhar para a circunstância quando o céu está te dizendo: vai porque eu sou contigo na batalha, vai porque eu te guio, aleluia, em meio aos escombros. Tu não era nem para estar aqui, mas o céu te trouxe. Eu vou te ver pregando, não sei aonde, mas eu vou te ver em nome de Jesus. Porque dentro de ti há um dom, mas muitos ainda não enxergaram aquilo que tu carrega. Mas quando tu estava ali, o Senhor dizia para ele: diga para ele, a mesma graça que eu dei a Davi eu vou te dar no meio dos homens. A mesma graça que aquele menino passeou e ninguém o via, eu vou te dar no meio dos homens. Não olhe, aleluia, para os empecilhos dessa vida. Não olhe, aleluia, para aqueles que querem te pedir. Olha para o céu, porque o céu está te dizendo: eu me responsabilizo pela minha palavra. Sai daqui debaixo de uma palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus aqui nessa manhã. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Alguém, aleluia, que está afastado da fé, quer se reconciliar de novo com o Pai? Vem aqui em nome de Jesus. Ó, estende as tuas mãos. Irmão, você precisa da paz, e a paz que excede todo entendimento está nas mãos do Senhor. Tem alguém aqui nessa manhã? Você que se afastou, você que parou por algum empecilho da vida, Jesus está te dizendo: volta logo, volta, porque aleluia, oh, irmão, como é bom estar com esse Jesus. Quando chega a hora, irmão, de você viver o que Jesus tem para você, meu Deus do céu, aquilo que era amargo se torna doce, irmão. E eu profetizo em nome de Jesus: você vai comer o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã?